Estamos diante de uma escalada fascista aqui no Brasil. Os movimentos auto-intitulados antifascistas e pró-democracia dizem que sim, já o governo diz que não. E aí? Eu sou Lívia Zanolini e a prosa de hoje é com um especialista nesse assunto. Só te peço para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. E vamos nessa! E quem é meu convidado para a prosa de hoje é o professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o Cleiton Romano, que é doutor em História e Cultura Política. Vamos começar essa prosa então hoje, professor. Muito obrigado pelo convite, Lívia. Eu que agradeço. A política, ela domina o nosso cotidiano e é sempre bom poder pensar junto algumas questões que envolvem a todos nós. A gente está vendo um crescimento dos movimentos auto-intitulados antifascistas, mas eu acredito que nem todo mundo que se auto-intitula antifascista sabe realmente o que é o fascismo. Então, eu queria que você me explicasse, professor, o que é o fascismo, qual que é o contexto de surgimento dele. O fascismo ele é fruto, claro, do desenlace da Primeira Guerra Mundial. Então, o resultado dos conflitos, sobretudo entre as principais lideranças europeias, logo no começo do século XX, ele acaba por gerar uma série de condições econômicas, políticas, culturais, sociais, que fazem fomentar uma nova concepção de política no mundo moderno. Então, o fascismo ele tem um momento muito claro de nascimento. Ele nasce efetivamente a partir da Primeira Guerra Mundial e tem, no caso italiano, a sua consagração histórica. Vem de lá o termo fatio, que é feixe, que remonta a um símbolo do Império Romano, que significa a unidade diante da diversidade da Península Itálica. Se a gente levar ao pé da letra, Lívia, quem promove a unificação nacional na Itália, ao pé da letra mesmo, é Mussolini, a partir de 22. É resultado de um processo que vem desde a era napoleônica, mas que tem em Mussolini a organização do Estado Nacional na Itália, que é historicamente fragmentada. O fascismo tem muito a ver com isso. O fascismo ele surge num contexto muito específico da Itália, que, embora vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, foi duramente castigada pelos efeitos da Primeira Guerra. Os seus soldados voltaram como derrotados para a Itália. A população os rejeitava, os execrava. Esses soldados italianos que combateram na Primeira Guerra Mundial, quando voltavam vivos, muitos mutilados, foram na Itália marginalizados pela sociedade italiana. É aí que vai surgir o fascismo. A ideia de unidade da Itália a partir daqueles que foram, de certo modo, rejeitados pela sociedade italiana. São os fatti di combattimento, isto é, são organizações paramilitares reunindo ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, liderados por Mussolini, que era do Partido Socialista, mas rompeu durante a Primeira Guerra Mundial e organiza este que vai ser chamado de movimento fascista, fatio, feixe, unidade nacional. Quais são as características principais? Eu li um artigo, inclusive, que foi sugestão sua, professor, que saiu na Folha de São Paulo há 2 semanas, no domingo, e era um conceito que eu já percebi que alguns autores trazem algumas diferenças de conceitos, assim, e esse artigo me mostrou que realmente não existe muito consenso quando se fala em fascismo, mas existem algumas características que são comuns, que sempre se encontram. Quais são essas características? Falando especificamente desse exemplo italiano, por exemplo. Então, é importante notar isso, Lívia. A Itália é o berço do fascismo, mas este fenômeno político ele não se restringe apenas à Itália. Ele vai ter similares no próprio continente europeu, a partir da Alemanha, que é o caso consagrado,
mas a partir também de duas situações que geralmente não são lembradas, que é a Espanha, com Franco, a partir de 1935, e Salazar em Portugal. Salazar e Franco que sobrevivem ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, são formas próximas àquele modelo italiano de fascismo que vão sobreviver ao fim da Segunda Guerra Mundial e as duas vão durar até a década de 70. No caso italiano, a principal característica é essa que eu já apontei. Quer dizer, os fatti de combatimento, eles reúnem ex-militares que passam a ter uma ação civil. Eles passam a atuar politicamente. O fascismo, ele vai expressar de uma maneira muito clara uma crítica, uma recusa, o rechaço ao liberalismo, sobretudo ao liberalismo político. As formas, digamos, liberais de democracia vigentes, sobretudo em alguns países europeus. Vai apontar o liberalismo como causa da decadência italiana e vai utilizar uma contraposição, ele vai utilizar da própria via eleitoral para sufocar a democracia política. Então, o fascismo se converte em partido que ganha hegemonia no parlamento em 22, com acesso de Mussolini ao cargo de primeiro-ministro. E a partir de então, o partido fascista vai crescentemente trabalhar para fechar os canais democráticos da Itália, que, vejam, não era nenhuma maravilha, não é? Mas foram sufocados, criando mesmo uma política de fechamento político. Não se tolera a oposição, não se tolera o diferente, e mediante a esses, usar uma expressão que os fascistas empregavam, prevalece a dialética dos punhos, a dialética dos revólveres. Mediante a contradição, elimina-se. Esse artigo que você faz referência, ele chama atenção para ele lança uma hipótese, que é qual? O bolsonarismo pode ser aproximado a uma espécie de fascismo à brasileira, isto é, um fascismo que não é exatamente como o europeu, mas que teve no integralismo, aqui no Brasil, a sua expressão nos anos 30 e 40. E aí propõe que pensemos essas formas de crítica ao liberalismo e de fechamento dos canais democráticos como a expressão do projeto fascista do Bolsonaro, né? E a gente já havia conversado antes, eu penso que talvez isso não seja exatamente o melhor caminho. Eu tenho o seguinte argumento, Lívia. É importante que nós estejamos hoje, em plena pandemia, discutindo um conceito político. É extremamente importante. Então, a inclusão do fascismo no rol desses conceitos a serem debatidos hoje em dia é um fato significativo e merece ser observado com muita atenção. Agora, praticar a rotulação a esmo é um problema. Então, utilizar o epíteto de fascista para catalogar o seu oponente nem sempre traz um aspecto explicativo. E aí o conceito, ao invés de explicar, confunde. Bom, professor, é um conceito muito abrangente e às vezes até difícil para nós que não somos assim dessa área, né, de história política compreender. E eu até aproveito para te perguntar, porque eu percebo, pelo que as pessoas têm me dito ultimamente, que algumas, para não dizer a maioria, enquadram essa questão do fascismo mais em partidos de extrema direita, direita radical. Mas também eu já ouvi pessoas atribuírem essa característica de fascista a partido ou então partidos de esquerda e extrema esquerda. É possível
que partidos de extrema esquerda e de extrema direita compartilhem princípios do fascismo? Se nós tomarmos o fascismo como conceito, verificado na história, é impossível. O fascismo, inclusive, se dedicou a combater a esquerda, a perseguir opositores de esquerda, fossem eles comunistas, socialistas, a social-democracia na Alemanha, liberais, todo espectro ideológico, né? Então, quando a gente utiliza o conceito de fascismo para aplicá-lo, talvez a um excesso autoritário de um ator, de um órgão de esquerda, a gente mobiliza um conceito sem utilizar o seu valor histórico. Então, é importante dizer isso. O fascismo é um fenômeno político de direita. Ponto. Como o stalinismo é um fenômeno político de esquerda. E que ambos remetem à ideia de um poder autocrático e autoritário. E aí, Lívia, a gente entra num debate complicadão também, que é, direita e esquerda, ainda existe essa diferença, né? Que se encaixa também muito precariamente na realidade brasileira. A grande característica política no Brasil é ter um conteúdo programático muito precário. Por isso que os nossos partidos, eles não têm permanência no tempo. O Brasil completou agora, no ano passado, 130 anos de república. Espanta que um país com 130 anos de república tenha tido 7 constituições. E, no entanto, não tenha nenhum partido centenário. Percebe? Então, os partidos aqui, eles nascem e morrem como se fossem mesmo algo descartável, cujas ideias não têm grande apelo, que podem ser num dia e podem não ser no outro. Existe uma máxima de um ensaísta brasileiro chamado Oliveira Viana, conservador, monarquista, em que ele dizia, analisando o império no Brasil, que não há nada mais liberal que um conservador na oposição. E que não há nada mais conservador do que um liberal no governo. Estamos vivendo algo nesse sentido. Isso é, ser liberal ou conservador depende do lugar em que você vai estar ocupando. Não faz tanta diferença cunhar e empunhar bandeiras. Não é? Por isso que é difícil até a gente falar em fascismo no Brasil. Quando o artigo da Folha remete a um fascismo à brasileira, ao integralismo, eu acho isso também algo um pouco assim, apressado, mas entendo as razões, que é até para simplificar o debate. Mas o integralismo também não é um fascismo em estado puro, porque o próprio fascismo ele não supõe a existência de algo como o Brasil, algo miscigenado, algo diverso. Uma das características do fascismo, e vimos muito isso, sobretudo no nazismo, é essa coisa da superioridade de raça, uma superioridade cultural, uma superioridade transcendental que acaba alimentando um projeto de nação. No Brasil, nós nunca tivemos isso. O fascista é a radicalização do conservadorismo. Não é só querer manter as coisas, é querer voltar no tempo. O que o Mussolini propôs para a Itália, que a fascinou, vamos voltar a ser o grande império italiano. O mesmo fez Hitler, o mesmo fez Franco e o mesmo fez Salazar. Isso é possível? É possível ou é algo muito voltar no ideológico? tempo? É impossível. Veja, este é um projeto ideológico. Ele não tem base real de realização. Mas a sua matriz é o passado. E nisso há uma similaridade com o caso brasileiro. O atual governo federal ele tem um apego
grande ao período anterior ao da redemocratização, que é o período da ditadura militar. A forte presença de militares, mesmo que da reserva, nem tantos da ativa, nos ministérios, secretarias e postos-chave do governo. E também a própria origem do presidente, sua trajetória como ex-militar, credenciaria essa aproximação. Mas eu acho que vai além. Eu acho que é realmente retomar o desenvolvimento do Brasil a partir de um dado ponto e que, segundo a leitura deles, foi desvirtuado desde então. Por isso que vejo a universidade sendo alvo do jeito que vem sendo, porque está se desmontando um aparato erguido durante 30 anos de redemocratização no Brasil. Apontada. É isso que eles acusam de marxismo cultural. Na verdade, o que foi? Um árduo exercício de organização de uma estrutura democrática, não só na universidade, mas na vida social brasileira. Na Não é cultura só a também, né? universidade. Em todos os seus pontos, não é? Mas isso acaba reverberando em vários espaços da nossa vida em sociedade, não é? E nós acabamos refletindo sempre um déficit muito grande em relação ao nosso apego à democracia, que é onde prevalece esses discursos autoritários, né? Eu entendo o surgimento dos movimentos antifa, mas eu acho que o foco não é um fascismo. A menos que a gente julgue adequado, Lívia, que colocar o neo na frente resolve o problema. Então, não é o fascismo, é um neofascismo. Que ele não seria mais o fascismo dos anos 30 e 40, mas com algumas modificações seria a sua expressão atual. Eu acho que a gente está pegando uma régua que não nos serve. Sim. Eu acho que a gente precisa entender melhor as particularidades daquele fenômeno que, sendo global, e aí é preciso reconhecer, a direita, o conservadorismo, tem um momento de ascensão global, né, em grandes países do mundo, pela via eleitoral. É importante dizer isso, não através de golpes de Estado, como foi nos anos 50, 60, 70, não é? Mas que tem no Brasil características muito peculiares. Eu acho que utilizar esses conceitos importados para ler mecanicamente a nossa realidade mais atrapalham do que ajudam. E é nesse sentido que eu acho que o conceito de fascismo acaba sendo empregado por muita gente, como o conceito de comunista. Dizer que Lula, PT comunista é um descalabro, como, a meu ver, dizer que Bolsonaro é um fascista. O buraco é mais embaixo, coisa um pouco mais complexa. Professor, forçando um pouquinho a barra, a gente pode dizer que a gente está diante da consolidação de um novo sistema político que está nascendo aí com o bolsonarismo, mas com algumas características do fascismo. Então, eu não tiro razão de quem veja traços de fascismo, porque eles existem. E existem da pior forma, quer dizer, naquilo que o fascismo tem de mais reacionário, que é oprimir minorias, que é calar oposições, que é afrontar direitos e garantias. Isso é evidente em vários traços do nosso cotidiano. Isso é suficiente para caracterizar o fascismo? Porque se assim for, qualquer governo de verniz autoritário, isto é, que entende que o exercício da autoridade é a base do poder político e não o compartilhamento desse exercício, que é o que caracteriza a democracia, todo governo autoritário seria fascista. Eu não como todo cara de direita, então vira fascista. Não. Tem algumas características que diferem. E uma que me chama muita atenção é o modo como os fascistas dos anos 20, 30 e 40 lidaram com a questão do Estado e como os apontados fascistas atuais lidam com a ideia de Estado. Os fascistas do passado, eles acreditavam num Estado provedor, é o Estado guia, é o Estado chefe, é o Estado que conduz a nação.
Por isso que precisam ser eliminados os partidos, todos, para que não haja interlocutores, intermediários entre povo e Estado. Inimigos internos. Nada. Vamos eliminar tudo isso. De alguma maneira isso se replica hoje? Sim, mas não com a mesma força no papel do Estado. A gente lembra a questão do Paulo Guedes na economia, para apontar um certo liberalismo do governo Bolsonaro. Lembrando, viu, Lívia? Fiquei pensando nisso. O Guedes, ele é da turma da Escola de Chicago, que forneceu o suporte econômico da ditadura do Pinochet, a mais sanguinária da América Latina. Então, o liberalismo econômico da Escola de Chicago, que lá no Chile eles ficaram conhecidos como Chicago Boys, é de conseguir combinar liberalismo econômico com autoritarismo político. E o Guedes fez isso. Vira e mexe, ele faz algumas menções ao autoritarismo, como há não muito tempo atrás sugeriu que eventuais convulsões sociais pudessem levar à edição de um novo AI-5. Quer dizer, é um liberal econômico, que acredita no Estado mínimo, na economia, mas acredita no Estado máximo na política, no controle da oposição interna, na utilização de meios arbitrários, na utilização do arbítrio da lei. Não é? Então, essa é uma diferença crucial que eu acho que vai além do liberalismo econômico do Guedes. Vai no modo como o próprio bolsonarismo concebe a ideia de Estado. Vou dar um exemplo. Circulou nos jornais esses dias que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, teria feito lobby para a instalação de uma indústria de armas no Brasil, uma indústria americana de armas no Brasil, em parceria com a Imbel, que pertence ao Exército. É claro nesse caso como o bolsonarismo está atuando não a favor de um Estado provedor, guia, ele está atuando para a iniciativa privada. Isto é, o Eduardo Bolsonaro fez lobby para o capital privado, estrangeiro, instalar indústria no Brasil. Por aí se vê que até mesmo esse nacionalismo do Brasil acima de tudo é retórica. Não é o nacionalismo como fora lá o nacionalismo dos anos 40, 50 no Brasil. Ele está atrelado aos interesses da iniciativa privada. Se é isso, a função do Estado já é diferente daquela dos anos 30 e 40. Qual deve ser a nossa postura diante de alguns comportamentos autoritários? Inclusive, eu acho que esses movimentos auto-intitulados antifascistas poderiam mudar o nome, então, para movimentos anti-autoritários. Caberia melhor, né, professor? Então, Lívia, é difícil tirar a legitimidade desses movimentos que acabam reclamando, e eu entendo isso, acabam reclamando uma bandeira histórica. O movimento antifascista é tão antigo quanto o próprio movimento fascista, não é? E a resistência a ele também é algo que atravessa continentes, é uma coisa bonita de ser vista. O que eu estou questionando aqui é dedicarmos um esforço para conseguir perceber para além das aparências, para evitarmos a simplificação do rótulo. O que eu proponho não é que a gente não veja fascismo onde ele muitas vezes acontece, mas perceba que esse fascismo, ou essas formas fascistas que estão se apresentando hoje, se fazem mediante uma realidade historicamente autoritária. Antes dos movimentos antifa ganharem protagonismo, o Brasil já é um dos maiores feminicidas no mundo. O Brasil é o maior homicida do mundo, Lívia. Nenhum outro país mata mais por questões de gênero e sexuais do que o Brasil. O que isso significa? Que nós somos intolerantes com a nossa diferença, que nós não fomos tratados à democracia e que nós costumamos resolver os nossos conflitos com autoritarismo. Não espanta quando vemos gestos autoritários, como vemos bandeiras fascistas
circulando livremente em pleno século XXI, porque infelizmente encontra um caldo que dá vazão à explicação e a comportamentos autoritários que acabam regendo a nossa relação social, a nossa relação civil. Então, independentemente de nomenclatura, são movimentos que precisam acontecer, professor? Lívia, é preciso admitir uma coisa. Quando o Bolsonaro vence a eleição, jogando pedra em todo o sistema político que foi erguido durante a transição democrática, é preciso reconhecer quem construiu esse edifício democrático que se falhou, porque você acabou construindo um personagem, um fenômeno político, deu vazão a isso, que pretende pura e simplesmente exterminar aquilo que motivou todo o exercício político nos últimos 32 anos. Veja, Lívia, a gente tem 130 anos de república, mas agora nós estamos completando a maior fase democrática da nossa história, 32 anos. Muito recente. Vamos inteirar para 35, se inteirar lá a eleição no colégio eleitoral. Eu nasci no início desse processo. Isso já está sendo questionado. Então, acho que sim. Eu acho que nós teremos que conviver e combater, porque a única resposta possível para o autoritarismo é a democracia. Tá certo, professor. Muito obrigada. Adorei a aula. Tenho certeza que todo mundo gostou. Te agradeço demais, viu? É isso, eu que agradeço o convite. Ótimo poder trocar ideias e tratar de algo que é tão importante e fazendo uso da história, que muitas vezes é tida como uma disciplina secundária e que não serve para nada. Ela serve sim, ela serve para a gente entender o lugar e o momento que a gente vive. Um abraço, tchau, tchau, professor. A você, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se foi o caso, se gostou, dá aquela curtidinha, compartilha com quem você puder e se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.